Olá, minhas irmãs! É bom estar com vocês novamente, mesmo que assim, né? Dessa distância, que já estamos acostumadas quase. Mas vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre relacionamentos. Tem sido uma caminhada muito boa, né? Eu tenho gostado muito do que a gente tem estudado e de como a Bíblia tem sido a chave para tantas coisas nos nossos relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo são apresentados para a gente lá no livro de Atos, né? A Barnabé aparece no capítulo 4 como parte do grupo dos primeiros cristãos, né? A Bíblia nos fala que ele era um levita, que ele era natural de Chipre, inclusive consta lá de que ele vendeu uma propriedade que ele tinha e deu todo o dinheiro para os apóstolos para poder suprir as necessidades dos irmãos ali daquele grupo e tal, né? Tem até uma música que fala sobre Barnabé, você já deve ter cantado, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Já cantou? Pois é, essa música fala muito bem de quem era Barnabé. Barnabé então se tornou um líder da igreja, né, primitiva que a gente tem os relatos em Atos, e a sua vida foi fundamental na vida do apóstolo Paulo. A conversão de Paulo é um evento que acontece posteriormente, e é descrito pra gente lá no capítulo 9. Então, o Barnabé tem uma caminhada com os primeiros cristãos, né? E posteriormente, então, Paulo entra nesse grupo. Vocês lembram, acho que eu falei em nosso estudo sobre Pedro e Paulo, que Paulo enfrentava algumas dificuldades porque alguns cristãos não acreditavam na sua conversão, lembra? Bem, Paulo passou por isso logo no comecinho da sua caminhada. Quando ele se converteu, ele começou a testemunhar nas sinagogas de Damasco, a Bíblia nos fala, e por conta disso alguns judeus então tramavam matar Paulo, já bem no comecinho realmente da sua caminhada. E Paulo então teve que fugir, e posteriormente, alguns anos depois, ele volta para a região de Jerusalém para tentar se juntar aos cristãos que estão ali, aos discípulos que estão ali. E mesmo tendo se passado algum tempo, os cristãos ali de Jerusalém, a Bíblia nos fala que temiam e não acreditavam na conversão de Paulo. E é aqui que entra é aqui que entra Barnabé na vida de Paulo. Porque Barnabé foi aquele que acreditou no que Deus tinha feito na vida de Paulo. E ele, inclusive, levou Paulo até os apóstolos e contou o que aconteceu, contou sobre o testemunho de conversão de Paulo e contou também como Paulo estava pregando o evangelho, mesmo não sendo bem visto ou aceito pelos seus próprios irmãos em Cristo. E isso abriu as portas para Paulo e foi fundamental para o começo da sua caminhada e do seu ministério. Posteriormente, lá no capítulo 11 de Atos, nós temos o relato de que Barnabé foi enviado para a região de Antioquia, para Antioquia. E é interessante esse relato porque a Bíblia nos fala que Barnabé foi para lá para ajudar alguns irmãos que estavam precisando de alguém mais experiente. Eles estavam pregando o evangelho para os gregos e precisavam de ajuda. Então Barnabé vai até Antioquia e a Bíblia nos fala que depois de um tempo que Barnabé estava em Antioquia, ele lembra de Paulo. Então a Bíblia nos fala que ele vai até Tarso, busca Paulo e os dois então começam um ministério ali em Antioquia, ajudando os irmãos, e eles ficam juntos ali ajudando os irmãos por aproximadamente um ano. E posteriormente ainda, lá no capítulo 13 de Atos, nós temos então os apóstolos comissionando Barnabé e Paulo para uma viagem missionária, que é a primeira viagem missionária que Paulo faria. E durante essa viagem acontece algo que marca o relacionamento desses dois homens e que posteriormente acabaria sendo a razão de um desentendimento entre eles, infelizmente. A razão desse desentendimento é que nessa primeira viagem, além de Barnabé e Paulo, foi junto com eles Marcos, João Marcos, aquele que posteriormente escreveria o Evangelho de Marcos. Ele estava nessa viagem e por alguma razão ele resolveu voltar para Jerusalém. Talvez por medo, a gente não tem exatamente qual é a razão, mas o fato é que o ato de Marcos foi visto como um abandono da missão por Paulo. Isso ficou marcado na vida de Paulo como Marcos sendo uma pessoa que não era de confiança. Tanto que 2 anos mais tarde, lá no capítulo 15, é relatado pra gente que Barnabé e Paulo estão se preparando para uma segunda viagem missionária, e Barnabé então aconselha Paulo que chame Marcos para ir com eles novamente nessa viagem. Porque Marcos era primo de Barnabé e Barnabé entendia que seria importante dar uma segunda chance para Marcos, mas Paulo não quis.
Paulo, devido ao abandono anterior da missão de Marcos, entende que ele não é uma pessoa de confiança, e o resultado foi que Barnabé e Marcos foram para um lado, para uma viagem, e Paulo escolheu Silas e foi para outro lado. Ou seja, eles se dividiram. O desentendimento foi tão sério que eles se separaram. Cada um foi para um lado, e a única coisa boa nisso tudo é que foram duas frentes missionárias em vez de uma só. Mas, depois desse episódio, nós não temos mais notícia de Barnabé, nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas nós sabemos que, posteriormente, Marcos acabou cooperando e muito com o ministério de quem? De Paulo. Ou seja, Paulo, que não queria ver Marcos por perto, que não julgava Marcos uma pessoa confiável, acabou contando com ele posteriormente. Marcos é citado nas saudações, juntamente com Paulo, na carta que Paulo escreve a Filemon, e também na carta que Paulo escreve para os Colossenses. E na carta que Paulo escreve para Timóteo, quando ele pede para Timóteo, quando ele pudesse vir até Paulo, Paulo diz que é para Timóteo trazer Marcos junto com ele, porque Marcos seria muito útil. Olha que mudança, né, de perspectiva. Nós podemos tirar muitas lições desses encontros, né, desses relatos, e eu aconselho você a ler com mais cuidado depois os capítulos para você ter os detalhes de tudo isso. Mas quando a gente resume tudo, o que a gente pode ver é que homens e mulheres de Deus também podem errar. A gente tem repetido isso, né, durante esses nossos estudos. O importante é que a gente perceber que nós precisamos ter consciência das nossas limitações. É isso que faz toda a diferença. Saber que todo mundo erra é uma coisa, agora saber qual é o seu erro, o seu pecado, é que faz diferença nos nossos relacionamentos, né? Quais são as coisas que são mais... quais são as nossas carnalidades, quais são as coisas que fogem do nosso controle muitas vezes e a gente entende que não está tendo domínio próprio sobre certas coisas. Barnabé queria dar uma segunda chance para Marcos, porque Barnabé conhecia Marcos. Além de ser seu parente, Marcos conhecia Barnabé sabia o contexto de onde Marcos tinha saído, porque Maria, mãe de Marcos, cedia a casa dela para os encontros de alguns dos cristãos ali em Jerusalém. Então, Barnabé sabia que Marcos precisava de um empurrãozinho, né? Mas que seria uma pessoa que seria muito útil para a obra, como ele de fato foi posteriormente. Né? Ele esteve não somente com Barnabé, mas ele esteve com Pedro em outras oportunidades e esteve com Paulo em outras viagens. Paulo não tinha essa percepção e não levou em consideração o discernimento de Barnabé. Mas Barnabé não voltou atrás. Ele sabia o que ele estava fazendo e ele entendia que era melhor se separar de Paulo do que não dar uma outra chance para Marcos. E graças a essa atitude de Barnabé, isso acabou preparando Marcos para que ele pudesse cooperar em muito com Paulo no futuro. E aqui a gente pode tirar algumas lições para os nossos relacionamentos, algumas perguntas que a gente pode se fazer para entender algumas questões que interferem nos nossos relacionamentos. Será que eu e você somos pessoas que somos capazes de tomar partido em algumas situações quando alguém está sendo hostilizado por algo de errado que ele fez? Será que a gente consegue ter essa atitude? Barnabé amava Paulo e provavelmente eles eram muito amigos antes da situação toda com Marcos. Mas Barnabé foi aquele, inclusive, que acreditou em Paulo quando outros cristãos duvidavam da sua conversão. Né? Então, ou seja, quando todo mundo duvidava de Paulo, Barnabé foi aquele que acreditou. E Barnabé agora queria acreditar em Marcos e Paulo não queria. Barnabé foi aquele que iniciou Paulo, inclusive, nas suas viagens missionárias. A primeira viagem missionária que Paulo fez foi juntamente com Barnabé. O começo da sua missão entre os gentios foi com Barnabé. Barnabé deve ter ensinado muitas coisas para Paulo. E quando Paulo foi intolerante, Barnabé não abriu mão da sua convicção e decidiu dar mais uma chance para Marcos. Nós somos pessoas que dão uma segunda chance para outras pessoas? Ou será que no primeiro erro que elas cometem contra a gente já quebra relacionamentos, a gente fica magoada, a gente já não confia mais, a gente cria um estigma sobre aquela pessoa e a gente nunca mais vai poder confiar nela, a gente meio que cria um veredito sobre o que ela é, baseado no erro que ela cometeu. Será que é certo a gente fazer esse tipo de colocação? O fato que é certo é que todos nós vamos precisar de uma segunda chance em algum momento da nossa vida.
Deus, inclusive, nos dá não uma segunda chance, mas uma terceira chance, uma quarta chance, uma quinta chance. Quantas chances Deus já nos deu? E por que nós não queremos muitas vezes dar uma segunda chance a outras pessoas? Nós não temos essa opção, né? O nosso papel é dar sim uma segunda chance e entender que as pessoas podem mudar a visão que nós temos sobre elas, que elas podem se redimir de muitas coisas que elas fizeram e que nós podemos ajudar nesse processo. Segunda coisa, será que nós temos consciência das nossas limitações e de como isso atrapalha os nossos relacionamentos? Se eu te perguntar, por exemplo, quais dificuldades nos seus relacionamentos hoje são frutos dos seus defeitos, não dos outros, dos seus defeitos, o que você responderia? Você conseguiria perceber isso? O que é por sua causa que algumas coisas não são facilitadas? Talvez nós tenhamos, por exemplo, facilidade em ser ríspidos, intolerantes, em responder sem pensar. Talvez nós sejamos pessoas que não aceitem repreensão, que se magoam por qualquer coisa. Nós temos muita dificuldade, às vezes, em entender quais são nossas virtudes, e nós temos muito mais dificuldade ainda em entender quais são os nossos pecados. Quais são as coisas que nós somos difíceis, nós sabemos que tem coisas na gente que é difícil de lidar, que não é para todo mundo. Uma vez nós fizemos uma atividade com as mulheres no nosso grupo, todo mundo tinha que dizer um defeito e uma virtude sua. Na frente de todo mundo a gente falou. Por que a gente fez isso? Porque as pessoas precisam saber que nós não somos perfeitas, né? Isso é libertador. As pessoas saberem que nós temos dificuldades em algumas áreas da nossa vida facilitam, porque muitas vezes nós vamos errar e as pessoas virão então nos repreender diante daquilo, do nosso erro, e nós não podemos dizer, você não pode me repreender, ou isso não existe a coisa da sua cabeça. Porque no caso ali, eu tinha acabado de reconhecer que eu tinha uma dificuldade. Então, se alguém viesse me repreender nesse sentido, eu não poderia dizer que eu não tinha noção de que essa dificuldade existia. Entende? É libertador você poder contar com pessoas que te ajudem a melhorar em coisas que você entende que são defeitos, que são dificuldades que você tem. Entender que nós podemos errar é, inclusive, a única possibilidade que nós temos para voltar atrás, como Paulo fez. Ele não acreditou em Marcos na ocasião com Barnabé, lá na segunda viagem. Mas depois ele contou fielmente com Marcos. Ele soube reconhecer que, para além do preconceito que ele tinha criado referente a Marcos, agora ele entendia que Marcos, que valeu a pena a segunda chance que Barnabé deu para Marcos. Porque Marcos agora era um servo de Cristo que estava ajudando muito no ministério de Paulo. Eu queria te incentivar a fazer uma lista hoje. Coloque numa lista quais são suas virtudes e quais são seus defeitos. E seja muito sincera. Não precisa nem mostrar para ninguém, mas seja sincera, né? E perceba, comece a se policiar de o quanto os seus defeitos têm prejudicado seus relacionamentos, têm dificultado seus relacionamentos na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na igreja, né? E tenha pessoas que saibam desses defeitos. Tenha pessoas de confiança que possam te repreender e te ajudar. E quando elas te repreenderem, não entenda isso como uma cobrança. Entenda isso como um cuidado. Isso é ser igreja. Esse cuidado mútuo, repreensão mútua, confessar pecados uns para os outros. Isso faz parte do nosso papel como irmãos em Cristo. Não é uma coisa fácil, mas é essencial. Como tantas outras coisas que a gente já lançou o desafio aqui. Que Deus te abençoe, uma boa semana e a gente se vê no nosso próximo estudo.